coração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus.
Muito boa noite, meus amados irmãos. Sejam bem-vindos a mais um culto de adoração e louvor, mais um culto de oração e estudo da doutrina que o Senhor tem a nos dar hoje para os nossos corações. Nós vamos continuar estudando aí as profecias do Êxodo. Estamos terminando o estudo sobre o tabernáculo e seus pertences. Hoje nós vamos voltar um pouquinho na história do tabernáculo e vamos falar sobre o cajado de Arão que floresceu. Logo no início nós começamos a estudar sobre o propiciatório e estudamos que dentro da Arca da Aliança haviam 3 objetos. O testemunho, que era a tábua com os 10 mandamentos, o pote de ouro com maná, e o cajado de Arão que floresceu. Deixamos, por questões óbvias, o cajado de Arão para o final. E eu quero dizer aos irmãos que faltam apenas 2 figuras para serem estudadas dentro desse grande estudo que nós fizemos sobre o tabernáculo. O cajado de Arão que floresceu e a figura do sumo sacerdote, que nós veremos a semana que vem. Tá bom? Antes nós vamos estudar hoje o cajado de Arão e o grande simbolismo que ele significa para o mundo cristão. Tá bom, meus irmãos? Eu convido os irmãos a baixarem suas frontes, nós vamos orar, agradecendo a Deus pela oportunidade, e em seguida nós, então, daremos então início ao estudo de hoje. Quero pedir, antes de orar, eu quero dar um recado aos nossos amados irmãos. Nós gostaríamos de pedir encarecidamente, com muito amor e carinho aos irmãos, que quando os irmãos derem os seus nomes para os cultos presenciais, por favor, não faltem. Nós só temos um número pequeno de lugares para oferecer aos irmãos, só apenas 30 lugares. E eu tenho certeza absoluta que grande parte dos irmãos que estão em casa gostariam de participar dos cultos e não o fazem, porque não tem lugar suficiente para eles poderem vir para a igreja. Então, o que nós percebemos nessas 2 semanas? Que tem irmãos que dão nome e não vêm. Tá certo que é uma minoria, 1 ou 2. Mas mesmo assim, esse 1 e 2 fazem falta para o culto, considerando que já foi contado o seu lugar. Então, meu irmão, por favor, em nome de Jesus, se você der o seu nome, cumpra com o seu compromisso e venha para a igreja. Se você não quiser vir, não precisa vir. Fique em casa. Se o seu coração está dizendo para você não vir, fique em casa. Mas se você der o nome para as nossas irmãs Gislene e para a nossa irmã Márcia, por favor, leve a sério. A sua palavra é com Deus, não é conosco. Eu quero que o irmão entenda que o irmão está prejudicando o culto. Porque aquele lugar que você reservou e que não ficou ninguém, poderia ter um seu irmão lá sentado. Tá bom, meu irmão? Então, põe a mão na sua consciência e leve a sério o seu compromisso. Isso é diretamente um puxão de orelha que eu estou dando naqueles que deram o nome e não vieram para o culto. Por favor, não façam mais isso. Tá bom? Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que Tu nos concede de estarmos, Senhor Deus, diante do Teu altar para Te glorificar, Senhor Deus, para Te adorar, para aprender mais, Senhor Deus, das Tuas palavras, para crescermos, ó Pai, como corpo de Cristo. Senhor, nós Te suplicamos que os louvores que nós entoaremos neste culto possa chegar ao Teu trono de graça como cheiro suave, Senhor Deus, como oferta, e que Tu possas, Senhor Deus, nos devolver em forma de bênçãos espirituais. Abençoa, Pai amado, os irmãos que estão cooperando, estão vindo para a Tua igreja aos poucos, tira do seu coração o receio, o medo, e mostra, Senhor Deus, a cada um que a Tua igreja tem feito para assegurar e para dar segurança àqueles que participam do culto presencial. Abençoa, meu Pai, aqueles irmãos que deram seus nomes e de forma negligente não vieram ao culto. Que Tu possas conscientizá-los, Senhor Deus, da gravidade dos seus atos, Senhor Deus, do quanto a igreja é prejudicada por isso. Se, porventura, aqueles que deram o nome não vieram por alguma dificuldade,
que tu possas abençoá-lo, sanando, Senhor Deus, as suas dificuldades. Agora, Pai, que o teu Santo Espírito possa nos conduzir no estudo da tua palavra, para que possamos entender, Senhor Deus, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos estudar hoje o cajado de Arão que floresceu. Esta passagem, ela encontra-se no livro de Números, no capítulo 17. O capítulo 17 tem apenas 13 versículos, mas para que a gente não se alongue demais no estudo deste capítulo, nós vamos estudar apenas alguns dos versículos deste capítulo 17 de Números, tá bom? Embora esta passagem encontre-se no livro de Números, ela faz referência direta ao tabernáculo, porque ela diz respeito ao cajado de Arão, que foi dado ordem a Moisés, diretamente por Deus, que colocasse o cajado dentro da Arca da Aliança. Então, lá na Arca da Aliança, conforme nós já aprendemos, ficava contido o cajado de Arão que floresceu, o pote de maná, um pote de ouro com o maná dentro, aquele maná que Deus forneceu ao povo para eles não passarem fome durante os 40 anos, e as tábuas da lei, chamada de testemunho. Então, esses três símbolos importantíssimos para o mundo cristão ficavam contidos dentro da Arca da Aliança. Nós vamos então para o capítulo 17 de Números e vamos ler a partir do versículo 1, que nos diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e toma deles uma vara para cada casa paterna, de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém, o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque a cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara, e as porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim, farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Davi, florescia, porque produzira flores e brotava renovos e dera amêndoas. Então o Senhor disse a Moisés: Torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acalmar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. Muito bem, esse é o texto que nos apresenta a história da vara de Arão que floresceu. Deus deu ordem para Moisés que pegasse de cada tribo de Israel, portanto 12 tribos, um cajado, uma vara, e colocasse as 12 lá no ambiente chamado Santo dos Santos, na tenda da congregação, perante o testemunho. Que testemunho? Perante a tábua das leis, a tábua da lei, das tábuas da lei, dos 10 mandamentos, o decálogo que nós conhecemos. Então Moisés pegou as 12 varas, colocou diante da Arca da Aliança, onde ficavam as tábuas da lei, e deixou ali para que o Senhor indicasse qual das 12 tribos, qual líder das 12 tribos deveria ser o sumo sacerdote. Na verdade, o que Deus queria fazer ali era dar uma validade, uma validação daquele homem que ele já havia escolhido desde o capítulo 3 de Êxodo. E nós vamos ver que esse homem foi exatamente a pessoa de Arão. No dia seguinte, quando Moisés chegou até os Santos dos Santos, ele viu que a vara que floresceu foi exatamente a vara de Arão. E Deus ordena que Moisés deixe que a vara de Arão fique junto com o testemunho, ou seja, junto com as tábuas da lei, perpetuamente,
para servir de memória, para fazer com que os rebeldes das famílias do povo de Israel se lembrem do que aconteceu naquele dia, entre os capítulos 16 e os capítulos 17 de Números. Antes de nós chegarmos lá, eu queria que os irmãos observassem esses slides que nós vamos mostrar agora. Na verdade, é apenas para os irmãos recordarem como que era a tenda da congregação, o tabernáculo, né? E os irmãos vão ver aí essa seta azul que está no ambiente chamado de santo. Esse ambiente chamado de santo ficava o menorá, aí os irmãos estão vendo o candelabro, né, com as suas 7 lâmpadas, ficavam a mesa da proposição, com os 12 pães da proposição, um pão para cada tribo de Israel, ficava o altar de incenso, mais na frente, logo na frente do altar de incenso, ficava o véu, que nós estudamos algumas semanas atrás, e esse véu separava o lugar santo do lugar santo dos santos. No lugar santo dos santos, que é esta seta preta que nós colocamos agora para os irmãos, ficava o propiciatório, com os 2 querubins em cima, e a grande arca da aliança, e dentro dessa arca da aliança ficava então as tábuas da lei, do decálogo, dos 10 mandamentos, ficava um pote de ouro, um jarro de ouro com maná, e ficava o cajado de Arão que floresceu. Isso então são os elementos que ficavam dentro da Arca da Aliança. E para que a gente possa sustentar essa argumentação, nós encontramos no livro dos Hebreus, na carta aos Hebreus, que eu costumo dizer que foi a carta do apóstolo Paulo, embora não se possa provar, uma menção exata dos elementos que continha dentro da arca. No capítulo 9, versículo 3, que nos diz assim: Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor, e que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as 2 tábuas e as tábuas da aliança. Então aí a carta aos Hebreus está corroborando, está provando que lá dentro da Arca de Aliança existiam então esses 3 elementos. De toda a Bíblia, só existe referência a esses elementos dentro da arca no capítulo 17 de Números, que nós acabamos de ler, e agora em Hebreus, no capítulo 9, versículo 3. Não há mais referência desses elementos juntos dentro da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela é tão importante, aliás, o cajado de Arão, ele é tão importante que ele também é levado, uma menção dele, num dos livros sagrados do judaísmo, chamado de Midrash. Lá no Midrash está escrito assim, observe, parágrafo 869. O cajado com o qual Jacó cruzou o Jordão é idêntico ao que Judá deu à sua nora Tamar. É igualmente a vara sagrada com a qual Moisés trabalhou, com o qual Arão realizou maravilhas diante de Faraó, e com o qual, finalmente, Davi matou o gigante Golias. Davi o deixou para seus descendentes, e os reis davídicos o usaram como cetro até a destruição do templo, quando desapareceu milagrosamente. Quando o Messias vier, será dado a ele como cetro, em sinal de sua autoridade sobre os pagãos. Isso é uma menção à vara de Arão que floresceu no Midrash, que é um livro das doutrinas do judaísmo. Também é um livro sagrado para o judaísmo. Dentro da palavra de Deus não existe respaldo para esta nota que foi feita aí no Midrash. Eu coloquei apenas para que os irmãos vejam a importância que tem o cajado de Arão para a história. Tá bom, meus irmãos? Agora, eu gostaria de passar para os irmãos o contexto histórico do porquê o cajado de Arão floresceu. Muito bem. No capítulo 3, capítulo 4 de Êxodo,
nós vamos ver que Moisés se apresentou junto de Arão, com Arão, lá no monte, onde ele recebeu no Monte Sinai, onde ele recebeu ali uma teofania, uma manifestação da presença de Deus na sarça ardente, e o próprio Deus pediu para que Moisés chamasse Arão para ele servir não de intérprete, mas para que ele narrasse exatamente para o faraó qual era a vontade de Deus, considerando que Moisés tinha problemas de dicção, Moisés era gago, e Arão era um homem eloquente, segundo a palavra de Deus. Era um homem que sabia se expressar, um homem que sabia colocar as palavras no devido lugar. E Deus escolheu Arão para ser sumo sacerdote. Isso já no início da construção do tabernáculo, lá no livro de Êxodo, a partir do capítulo 25. Deus já havia escolhido Arão para ser sacerdote, porque Arão era da família dos levitas, era da tribo de Levi. Então, Arão foi escolhido, Arão e seus filhos foram escolhidos para serem sacerdotes. Os filhos de Arão não eram sumos sacerdotes, eles eram sacerdotes assim como eram outros da tribo de Levi. Apenas Arão era o sumo sacerdote, portanto um líder espiritual. Nós vamos falar da figura do sumo sacerdote na próxima quarta-feira, um estudo maravilhoso que vai revelar qual é o simbolismo do sumo sacerdote para a Bíblia e para o mundo cristão. Hoje nós vamos apenas nos deter ao cajado de Arão. Mas o que aconteceu com esta situação de Arão ser escolhido como sumo sacerdote? Existia na própria tribo de Levi alguns homens invejosos, que embora tenham sido escolhidos como levitas para servirem na tenda da congregação e posteriormente no templo, eles não se contentavam em serem levitas, eles queriam ser sumo sacerdote. Um desses homens foi Coré, Datã e Abirão. Quando os irmãos tiverem um tempinho, eu gostaria que os irmãos estudassem o capítulo 16 do livro de Números. O capítulo 16 do livro de Números, ele vai dar um respaldo histórico ao capítulo 17. Ele vai explicar para os irmãos por que Deus tomou a decisão de determinar que fosse separado 12 cajados para que ele escolhesse um. E aquele que ele escolheu floresceu para marcar para o povo a vontade de Deus. O que aconteceu no capítulo 16? A família de Coré, a família de Datã e a família de Abirão, no capítulo 16, se rebelaram contra Moisés e contra Arão. Contra Moisés no sentido de desafiar a autoridade de liderança dada por Deus a Moisés. Contra Arão, para desafiar a autoridade de sumo sacerdote. Na verdade, o que eles queriam era ser também sumo sacerdote. E eles discutiram muito com Moisés e com Arão a esse respeito. E o capítulo 16 diz que foi feito uma grande confusão, um grande murmúrio ali entre o povo de Israel, até que Moisés mandou que esses homens e mais aqueles que estavam apoiando ele, num total de 250, se reunissem para deliberar sobre o assunto. E Moisés, então, nos versículos 28 a 36 do mesmo capítulo 16, ele, depois que os homens estão reunidos num só lugar, ele faz um desafio e ele fala para o povo: se eu não for escolhido por Deus, se eu não for a liderança escolhida por Deus, esses homens, no dia de hoje, nenhum deles morrerão, nenhum deles adoecerão. Mas, se eu for o homem escolhido de Deus, se eu for o santo escolhido de Deus, estes homens morrerão aqui. Quando Moisés acabou de falar isso, diz o capítulo 16, que houve um terremoto localizado. O que é um terremoto localizado? Um terremoto apenas naquele lugar. De maneira que
todos os 250 homens e as famílias de Coré, Datã e Abirão, todos eles foram engolidos por este terremoto. Todos eles foram engolidos vivos por este terremoto, e diz a palavra que a terra os engoliu, os tragou e se fechou sobre eles. Momento terrível, mas para que o povo entendesse que a liderança de Moisés e a liderança de Arão como sumos sacerdotes não deveriam ser questionadas. O povo de Israel sempre foi um povo muito rebelde. Não era apenas a tribo de Levi. Todo o povo de Israel sempre foram muito rebeldes. Prova disso é que, na continuação desse capítulo 16, a partir do versículo 36, os irmãos vão perceber que o povo, vendo que Coré, Datã e Abirão, e mais aqueles 250 homens que se rebelaram contra Moisés e Arão, foram engolidos, foram tragados pela terra, eles se rebelaram de novo contra Moisés e contra Arão, como se a culpa da morte daqueles homens fosse de Arão e de Moisés. Na verdade, eles estavam desafiando a autoridade do próprio Deus. O que é que Deus fez? Deus disse a Moisés que iria exterminar todos eles. Novamente, Deus, na nossa linguagem humana, estava arrependido de ter criado aquele povo. E Deus disse: eu vou destruir todos. Moisés imediatamente pediu que Arão fosse pegar o incenso e fazer expiação pelo povo, pelo pecado do povo. Nos minutos em que Moisés foi fazer expiação pelo povo, num pequeno período de tempo, Deus mandou uma praga sobre o povo, e desta praga morreram 14.700 pessoas. 14.700 pessoas que se rebelaram contra a autoridade de Deus. Porque quando Deus escolheu Moisés, quando Deus escolheu Arão, não fez isso porque eles eram mais bonitos, mais fortes, mais eloquentes. Deus fez isso porque Deus conhece o coração do homem. Deus pode pegar a pessoa mais incapacitada e capacitá-la para ser líder. Deus pode fazer isso. E não cabe a mim, nem a você, meu irmão amado, questionar a liderança de ninguém. Porque foi Deus que o colocou lá. Se ele não for um bom líder, ou se ele não for o líder que Deus escolheu, os seus frutos irão. E ele não ficará à frente do povo de Deus, porque Deus não vai permitir. No momento que Deus escolher, no momento que Deus indicar, aquela pessoa que se diz líder e não é, ela sairá. Ela não permanecerá na liderança do povo de Deus, porque os seus frutos e a vontade de Deus recairá sobre ela, tenha certeza absoluta. Mas nós que somos vasos de barro, como todos os outros membros da igreja, não podemos questionar a autoridade, nem podemos questionar a liderança que o Senhor impõe sobre um dos nossos irmãos. Infelizmente, foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Mais de 14, quase 15 mil pessoas morreram porque desafiaram a autoridade de Deus e não aceitaram a liderança de Moisés e de Arão. Voltemos então ao cajado que floresceu. O cajado que floresceu, segundo o capítulo 17 de Números, apareceu lá no cajado flores, folhas verdes, que se chama de renovo, e amêndoas, que é o fruto. Segundo alguns doutrinadores, alguns teólogos, eles afirmam que esses três produtos que nasceu no cajado de Arão, eles têm um simbolismo bem específico. Por exemplo, o renovo, que são as folhas verdes, ela simboliza a nova criatura que nasceu em Cristo, a exemplo de 2 Coríntios 5,17. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. E nós sabemos que esse nova criatura
é um moldar do Espírito Santo no caráter do homem. O trabalho, o ministério do Espírito Santo aqui conosco além de nos preparar, de nos ensinar sobre o pecado, a justiça e o juízo, é de nos aperfeiçoar como os filhos de Deus para sermos santos e irrepreensíveis. Esse é o papel do Espírito Santo. Então, o renovo naquele cajado, segundo esses teóricos, é para simbolizar uma nova criatura. As flores do cajado simbolizam os dons espirituais, a exemplo do capítulo 12 de 1 aos Coríntios. Quando os irmãos tiverem um tempinho, leiam que lá vai estar escrito diversos dons e como o Espírito Santo age para a distribuição desses dons. Então, esse papel da distribuição dos dons está ligado diretamente ao Espírito Santo, assim como está ligado à regeneração do homem, o ser uma nova criatura. Então, as folhas verdes significam nova criatura, as flores significam dons espirituais e, finalmente, o fruto, que são as amêndoas, significam fruto do Espírito. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, estão listadas lá os 9 frutos do Espírito, que, na verdade, as novas características do fruto do Espírito, que é concedido também pelo Espírito Santo. Eu, particularmente, costumo agregar a esse pensamento, a essa teoria dos teólogos, um outro pensamento. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, embora não exista prova bíblica disso, é apenas uma teoria minha, em particular, assim como essa teoria, por exemplo, dos teólogos sobre esses elementos aí, sobre esses símbolos, né? O que é que eu acredito que signifique o cajado de Arão que floresceu? Vamos voltar então aos componentes, aos utensílios, aos objetos que tinha dentro da Arca da Aliança. Nós aprendemos logo no início que as tábuas da lei, chamadas de testemunho, simbolizam o próprio Deus, ou a sua autoridade, a sua palavra, a sua vontade, a sua revelação para o homem. É o que simboliza as tábuas da lei. Portanto, as tábuas da lei significa Deus. O jarro de ouro com o maná significa Jesus enquanto pão da vida. Jesus disse que ele é o pão da vida e aquele que dele comer jamais terá fome. O maná, então, significava Jesus. Então, nós temos Jesus e temos Deus ali dentro da Arca da Aliança. Na minha humilde opinião, o cajado de Arão, os irmãos já devem estar pensando, deduzindo, né? Na minha opinião, significa o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo regenera, dando renovo. O Espírito Santo concede dons espirituais, que são as flores. E o Espírito Santo dá o fruto do Espírito, que é a amêndoa. Portanto, na minha opinião, na Arca da Aliança continha as figuras de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. Essa é a minha opinião sobre os elementos que continham dentro da Arca da Aliança. É claro que os irmãos não precisam aceitar essa minha teoria, porque de fato é uma teoria, tá bom? Mas é o meu pensamento acerca disso. E o cajado, como figura tipológica, ele aponta diretamente para o Espírito Santo, na minha opinião, que fornece e que nos concede todas essas características enquanto cristão. Nova criatura, dons espirituais e fruto do Espírito. Tá certo? Essa é a tipologia que eu consigo enxergar no cajado de Arão. No futuro, muito distante, talvez, ou mais próximos, eu não sei, porque somente é Deus que sabe. Quando Jesus voltar, Jesus vai colher exatamente aqueles frutos que foram alcançados pelo Espírito Santo. E aí eu utilizo uma parábola de Jesus, muito conhecida dos irmãos, que é a parábola do joio e do trigo, lá em Mateus capítulo 13, versículos de 24 a 30. Vai chegar o tempo, quando Jesus voltar, em que ele vai separar o joio e o trigo. O trigo porque dá bons frutos, o trigo porque floresceu, o trigo
porque é o renovo da terra, uma promessa ao povo. E o joio, ele vai juntar e vai queimar no celeiro. Aliás, ele vai separar o trigo num celeiro e vai queimar o joio para que ele seja destruído. Porque o joio, apesar de se parecer com o trigo, de trigo ele não tem absolutamente nada. Infelizmente, importa, irmãos amados, eu já falei isso uma vez na igreja, que o joio cresça junto com o trigo. Alguns de nós não são trigo, são joio, mas devem crescer junto conosco, para que naquele dia se cumpra a palavra de Jesus nessa parábola, que eles serão separados do trigo e queimados. Que os irmãos possam ter aprendido com esta palavra, com esta história do cajado de Arão, terminando mais um passo aqui do tabernáculo. Semana que vem nós encerraremos o estudo sobre o tabernáculo com a figura do sumo sacerdote, que é a única que faltou aí para nós falarmos sobre o tabernáculo. Tá bom, meus irmãos? Que o Senhor abençoe seus corações. Nós vamos orar agora agradecendo a Deus pela oportunidade e pedindo que Deus continue abençoando as suas vidas. Oremos. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez nós estamos aqui diante de Ti, aprendendo, Deus amado, sobre as Tuas palavras. Senhor, nos santifica a cada dia, nos prepara, ó Pai, para que possamos ser de acordo com a Tua vontade e abençoa o Teu povo para que possa ter, Senhor Deus, sede de Te conhecer. É em nome do Teu Filho Jesus que nós Te agradecemos desde já. Amém e amém. Meus irmãos, até domingo que vem, pela manhã, se Deus assim nos permitir. Um beijo no coração dos irmãos. O nosso irmão Eduardo Roca nos trará agora um louvor. Um beijo. Pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Oh, oh. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a meia. Oh, oh. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Oh, oh. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a meia. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará.
ti.